pessoal, e aí, tudo bem? Eu me chamo Lili Borges, estou aqui nas atividades de uma dona de casa, mas eu quero vir aqui hoje falar com vocês sobre algo que as pessoas acham bem interessante, né? A forma de uma pessoa, às vezes nova, que está no campo missionário. Como eu descobri, né, a minha chamada missionária, como que isso sucedeu na minha vida. Bom, eu aceitei a Cristo, eu era criança, eu não me lembro porque eu era bem nova mesmo. Meus pais, né, eles vieram do estado do Maranhão para o Tocantins, que na verdade o nome da cidade é Guaraí. E minto, eles vieram primeiro para Itaporã do Tocantins, que é uma cidadezinha menor que Guaraí. E lá nós aceitamos a Cristo por intermédio do pastor João José, a irmã Silma, com toda a sua família. Várias pessoas faziam esse trabalho de evangelismo, de cruzadas. E em um desses trabalhos, meus pais aceitaram a Cristo. E como eu estou dizendo para vocês, eu era tão nova que eu não me recordo. E nós crescemos em um lar evangélico. E eu lembro que na minha adolescência eu tenho uma tia que ela é missionária. Ela chegou a aceitar a Jesus. A primeira da família, da parte do meu pai, foi ela. E Deus fez a promessa a ela que ia salvar, né, a família dela. Toda a família dela ia ser salva, toda a família dela ia profetizar Jesus como seu Senhor. Então, eu tenho essa tia missionária, então eu tinha desde nova, desde quando me entendo por gente, uma referência missionária dentro da minha família, né? Então eu tinha essa referência, mas eu também tinha um conceito, né, que missionário sofre muito, missionário padece, missionário passa fome, porque as pessoas pregam uma coisa errônea a respeito dos missionários. É algo que distorce essa obra tão linda, um projeto tão lindo, sabe, que nasceu no coração de Deus, que é missões. As pessoas distorcem muito, sabe, em um conceito de que missionário padece, missionário passa fome, missionário anda perambulando pelo mundo. Então eu tinha esse conceito e eu dizia para mim mesmo, sabe, que eu não vou sofrer, eu não vou passar fome, eu não quero isso para minha vida, eu não quero missões para minha vida, porque eu não quero isso para mim. Com tão pequena idade, eu já tinha esse conceito, né, que eu não queria ser missionária. E como eu descobri a minha chamada, foi com 15 anos de idade, para antecipar um pouquinho. Com 15 anos de idade, eu me afastei dos caminhos do Senhor. Depois eu posso estar até fazendo outro vídeo falando sobre isso, mas eu cheguei a me afastar sim dos caminhos do Senhor nessa idade de 15 para 16 anos de idade. E depois, aos 21 anos de idade, eu me converti. Eu voltei para os caminhos do Senhor de novo. Então, teve um pequeno intervalo entre a minha conversão e a morte da minha mãe. A minha mãe morreu, eu tinha 22 anos de idade. Quando a minha mãe morreu, na verdade eu tinha 21 e eu ia fazer 22 anos de idade, quando a minha mãe morreu. Então eu voltei para a igreja aos 20 anos de idade e logo eu tive que ir lá para eu fazia faculdade em Porto Nacional do Tocantins e eu tive que voltar para Guaraí, porque a minha mãe estava bem enferma, então eu tinha que voltar para me cuidar da minha mãe, ajudar ela nesse momento que ela estava enfrentando. Ela teria que fazer 2 cirurgias. E aconteceu que a minha mãe não fez nenhuma cirurgia. Ela teve um AVC hemorrágico. E
E depois da morte da minha mãe, porque meus pais moravam em um sítio em Guaraí, Tocantins, e depois depois da morte da minha mãe, essa minha tia missionária, ela veio passar uns dias conosco. Ela é irmã do meu pai, essa minha tia, né? Como eu já disse, que era a primeira pessoa que aceitou Jesus por parte do meu pai. Então, ela veio passar uns dias conosco, e como meus pais moravam em um sítio, nós todos fomos para lá, né? Para onde meu pai. Eu tinha vindo cuidar da minha mãe, então eu não tinha emprego nesse momento. Então, pessoal, essa minha tia, que é a referência que eu tenho, né, de missões, ela veio passar uns dias conosco lá. Depois que a minha mãe faleceu, ela veio ficar uns dias lá. E como a gente morava num sítio, você que já esteve num sítio, você sabe muito bem como é que é, né? As pessoas vão dormir ali e ficam conversando ainda, e não tem fogo nas casas, aquela casa simples de roça mesmo, né? Então, a minha tia, a gente já estava deitado para ir dormir, ela perguntou assim para mim se eu tinha, né, o interesse em fazer um curso de missões. Aí, nesse momento, eu parei um pouco, refleti, sabe? E eu falei assim pra minha tia, eu falei, tia, fazer só por fazer eu não quero. Porque ela é uma pessoa muito usada por Deus, sabe? Eu sabia o que eu estava falando. Nesse momento, quando eu disse pra ela, eu falei assim pra ela, se a senhora orar a Deus e Deus mostrar pra senhora que eu vou para o curso de missões e que vai ser uma bênção, eu irei. Agora, ir só por ir, eu não vou. Se Deus mostrar para a senhora que eu vou para o curso de missões e que Ele vai ser comigo do começo ao fim e que depois disso eu serei uma bênção, eu quero ir. Ora aí, se a senhora sonhar, eu creio no Deus que a senhora serve. Eu disse assim para ela, né? Eu creio no Deus que a senhora serve. E aí, quando foi no outro dia pela manhã, no café da manhã, ela disse para mim, minha filha, você vai fazer o curso de missões. Aí eu disse, sério? Aí ela disse sim, Deus mostrou para mim. E contou o sonho, né? Onde Deus tinha mostrado para ela. E que seria uma bênção. Gente, mas naquele momento eu tinha voltado para a igreja, sabe? As pessoas, elas não te dão crédito, nem você mesmo te dá crédito, sabe? Nem você mesmo te dá crédito, porque você só olha para os seus erros, nesse momento você só acredita nas mentiras, sabe, do Satanás. Você acredita que todo o seu passado de fracasso vai ainda continuar, sabe? Por mais que você esteja de volta à casa do seu pai, você ainda persiste em acreditar nas mentiras do Satanás, né? Então, eu disse, Deus, mesmo com tão pequena fé, Senhor, eu vou, sabe? Eu pensei assim comigo, né? Minha fé é tão limitada, mas mesmo assim eu vou. E eu ia para o curso de missões. Ela ia treinar, essa minha tia ia treinar uma equipe em Angra dos Reis, e eu ia para Angra dos Reis juntamente com ela. Ela chegou aí para Angra dos Reis, mas o destino meu que Deus tinha para mim era Imperatriz, no Maranhão, e eu acabei indo para Imperatriz, no Maranhão. Como eu era da cidade de Guaraí, o meu pastor Josival Medeiros, da Assembleia de Deus de Guaraí, ele ligou lá na Secretaria de Missões. E o líder do curso de missões nessa época era o pastor Tião. E ele falou com o pastor Tião, na verdade ele é, né, de Açailândia, esse meu pastor. Então ele conhecia ali os pastores de Imperatriz. Então ele entrou em contato e ali foi reservada uma vaga para mim, né? E isso foi em setembro mais ou menos. E nesse interim, eu tive seta maligna, eu cheguei a ter seta maligna de ir para o hospital e de não saber o que eu tinha. Eu também
tive muitos, né, assim, muitas afrontas do inimigo para poder me fazer desistir. Quando era na semana mesmo de eu ir para a Imperatriz, né, antes disso, na verdade, meu pai, ele voltou à depressão que ele tinha. Então, meu pai, ele ficou muito grato da depressão dele. Isso já estava definido que eu ia para a Imperatriz fazer o curso de missões. E eu lembro de uma frase que eu levo comigo até hoje, que meu pai disse para mim assim, enquanto meu pai ainda estava vivo, ele disse para mim assim que nem se ele tivesse ido para a minha formatura de medicina, ele seria tão feliz, tão honrado, como ele estava sendo só de saber que eu ia fazer o curso de missões em Imperatriz, no Maranhão. Isso eu jamais vou esquecer do que meu pai me falou, porque depois de tanto acontecido, tanta afronta, tanta guerra, tanto levante do inimigo, meu pai, ele chegou a falecer também, dia 9 de dezembro de 2011. A minha mãe faleceu dia 24 de junho de 2011 e o meu pai faleceu dia 9 de dezembro de 2011. Então, assim, para mim foi muito difícil, muito difícil. Depois que o meu pai faleceu, eu lembro que no velório do meu pastor Josival chegou para mim e perguntou assim, minha filha, você vai mesmo para o curso de missões? E eu disse para ele que eu iria. Mas, gente, eu tinha no meu coração uma força, um sentimento tão grande que eu precisava, eu tinha que ir para o curso de missões, porque era algo assim para mim que eu tinha que ir, porque se eu não fosse, parecia que já tinha algo preparado para me tragar, sabe? Parecia que se eu fosse para o curso de missões era uma segurança que eu ia ter, sabe? Assim, uma segurança de vida. Eu tinha esse sentimento no meu coração. Eu não sei se você já teve algo assim, sabe? No seu coração de vai ou não vai, sabe? Quando você tem que tomar uma decisão tão séria, quando você está em cima do muro, assim, a respeito de tomar uma decisão, seja ela qual for. Eu não sei se você já teve esse sentimento, assim, de dizer não vai, ou então de dizer vai, sabe? Então eu tinha esse sentimento, assim, no meu coração de ir, porque parecia que se eu não fosse, parecia que algo, assim, ruim ia me tragar, sabe? E eu lembro que na semana que antecedia eu ir para o curso de missões, porque eu cheguei em Imperatriz dia 5 de janeiro de 2012 e dia 8 de janeiro começava o curso, né? Então, uma semana antes, uns 3, 4 dias antes de eu ir para a Imperatriz, eu perdi todos os meus documentos. Eu perdi, na verdade, a minha carteira com todos os documentos e o dinheiro de eu ir para a Imperatriz, entendeu? Então, eu lembro que algumas pessoas, sabe, disseram assim para mim assim, o que você vai fazer o que você vai fazer lá em Imperatriz? Da onde você vai fazer um curso de missões se você não dá conta de cuidar nem de você mesmo, nem das suas coisas? As pessoas algumas me chamavam de louca, de doida, de que eu ia viver pelo mundo perambulando. Por que eu não voltava para o meu curso que eu fazia, Faculdade Federal? Por que eu não voltava? Gente, mas eu já não tinha cabeça antes, por tantos fatores que eu vivi. Então eu não tinha cabeça para me voltar para um curso, para me morar sozinha, porque eu morava só em Porto Nacional, eu não tinha nenhum familiar em Porto Nacional. Então assim, eu dizia, eu não vou voltar. Eu já tinha a minha opinião formada de que era tudo que eu queria, era fazer missões. Como se diz, eu me descobri, sabe? Assim, que eu tinha que fazer missões, porque missões, eu já respirava missões, já era meu fôlego de vida, sabe? Eu já tinha meu conceito formado que eu tinha que ir para o curso de missões e já era tudo que eu queria, era ir, sabe? Eu precisava ir porque eu tinha comigo que eu ia me encontrar, sabe? Com Jesus. E realmente, gente, foi uma bênção. Foi assim, algo maravilhoso, sobrenatural de Deus na minha vida. O Senhor Deus começou a trabalhar na minha vida ali. Meu processo foi muito longo de cura da perda dos meus pais, muito longo mesmo, que eu posso olhar para trás e eu digo para você que tem um ano e meio que eu posso dizer para você assim, que eu me sinto bem, sabe? Eu acho que
é muito dolorido um luto, é muito difícil viver dois, é muito difícil viver um luto e você imagina viver dois tão recente. Foi muito difícil para mim, mas eu descobri a minha chamada missionária foi assim, sabe? Às vezes a gente não vai por amor, né? A gente tem um conceito, eu não vou de forma alguma pro campo missionário, mas às vezes na dor Deus ele te acha, sabe? Na dor o alvo te acerta, entendeu? Então você ali flechado, você vai, nem que seja se arrastando, chorando, às vezes com o coração rasgado, mas você vai. E para mim foi o presente de Deus, sabe, na minha vida, depois da morte dos meus pais, assim, eu digo no quesito, assim, espiritual, foi o curso de missões, porque Deus trabalhou muito com a minha vida. A igreja de Imperatriz, ela é uma igreja maravilhosa. Nós estamos aqui em Santa Cruz, Bolívia, pela igreja de Imperatriz. Gente, foi assim algo sobrenatural de Deus. O curso de missões para mim foi um divisor de águas. Pastor Raul Cavalcante, Pastor Ramos, que é o secretário de missões da SEMAD, foi assim uma bênção, uma bênção. Eu encontrei pessoas que me acolheram, pessoas que me amaram, que cuidaram de mim, que cuidam de mim até hoje, porque a minha igreja missionária que me enviou para cá foi a igreja de Imperatriz, enviou eu para cá juntamente com meu esposo e meu filho. Então assim, eu descobri a minha chamada missionária através disso. E eu sou muito feliz, muito feliz. Eu peço ao Senhor que o Senhor guarde minha vida, que o Senhor me preserve, amando a obra dele, amando as almas, o reino dele. Gente, porque eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu não me vejo trilhando outro caminho, sabe? Eu peço ao Senhor assim, que ele me conserve com esse amor no meu coração pela obra missionária. Porque eu não me vejo fazendo nada mais além do que estar ao lado do meu esposo, cuidando da minha família e cuidando da obra dele. Então, assim, que você possa encontrar a sua chamada. Às vezes você já tem, né? Às vezes é de louvor, às vezes é na área da ação social, de você levar uma cesta básica, de você ajudar com medicamento, às vezes é na área de pregação ou de intercessão, ou de servir ao próximo, né, com o seu amor, com o seu cuidado. Então, se você ainda não encontrou a sua chamada, eu te aconselho a se aproximar de Cristo, porque se você não se aproximar dele, ele vai se aproximar de ti, ele vai te achar, ele vai te encontrar e ele vai dar um jeito de que você cumpra o seu propósito aqui na Terra, porque comigo foi assim. Então, assim, eu quero dizer a você que se você tem uma chamada missionária, se missões, eu quero dizer a ti, se missões arde no teu coração, se você tem uma chamada missionária, não dê ouvidos às mentiras do inimigo, de que você vai padecer, de que você vai sofrer, que você vai passar fome, que, gente, isso não existe, sabe? Porque quem está com Cristo, ele provém todas as coisas. Uma vez eu escutei a missionária Kellen Gaspar dizendo uma frase que eu jamais me esqueço, que é: quem trabalha para Cristo está na folha de pagamento do céu. E eu quero dizer para ti que eu já vivi coisas extraordinárias no campo missionário, eu já vivi coisas maravilhosas, e eu jamais tive um dia da minha vida que eu olhei pro fogão e eu não tinha o que cozinhar, sabe? Não teve um dia que eu falei: Deus, hoje não tem, sabe? Hoje não tem o arroz. Então, assim, não pense que você vai para o campo missionário, que você vai padecer, que você vai sofrer. Deus, ele vai prover tudo que tu necessita. Não te preocupe, se você tem uma chama no teu coração que arde, seja para você ir para a África, para o Chile, para você vir para a Bolívia, seja para você ir para o Amazonas, para os ribeirinhos, para os povos ciganos, seja para onde Deus te chamar, creia que Deus ele vai providenciar tudo que você necessita, tudo que você precisa, e ele vai fazer além do que tu imagina. Vai ter momento que você vai ter regalias, que você vai dizer assim: Deus, há coisas que só empresário e missionário vive, Senhor, e eu estou vivendo isso aqui porque eu creio que tu és o Deus que provém todas as coisas. Então tu vai viver o extraordinário de Deus, não te preocupe. Se a chama missionária arde no teu coração,
vai debaixo da bênção do teu pastor, mas faça a obra do Senhor. Dentro das tuas limitações, Deus vai te honrar, Deus vai prover tudo que tu necessita. Amém? Você que assistiu esse vídeo, Deus abençoe a tua vida. Eu louvo a Deus por cada pessoa que é inscrita aqui no meu canal. E se você assistiu até aqui, se você não é inscrito ainda, se inscreva. Você é muito bem-vindo aqui. Que o Senhor te abençoe. Amém?